Boa noite, bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição do Yoga para Desacelerar. É um projeto de FordBase, Instituto de Vida Integral, e nem sei qual edição é essa, a gente convida vários professores para oferecerem as práticas pelo menos uma vez por mês, a gente tem feito esse ano. E depois essa aula ela fica gravada e fica disponível no YouTube de Flor de Bes. A gente lá no grupo do WhatsApp a gente manda o link depois para quem quiser fazer a aula de novo ou compartilhar com alguém que possa se interessar. Bom, a ideia da prática de hoje, a gente vai trabalhar no piso, no chão, então é importante você ter um tapete, uma manta, algo que possa forrar o chão, a não ser que você esteja num lugar bem quente, sinta confortável em fazer direto no piso. Você pode também separar uma almofada para te ajudar a dar suporte em alguns momentos da prática, inclusive agora para a gente sentar, né, no piso, às vezes a gente tem uma almofada, ela traz mais conforto. Pode ser qualquer tipo de almofada, mas se for desconfortável para você ficar sentado, sentada no chão, enquanto a gente faz enquanto eu estou explicando alguma coisa aqui, ou a gente faz uma meditação, você também pode deixar uma cadeira do lado e ficar sentada na cadeira, tá bem? Com os pés bem apoiados no chão. A gente vai. Essa prática, ela não é uma prática, ela vai sendo construída à medida que a gente vai praticando, e a gente vai trabalhar com o corpo, com asanas, com posturas bem simples, para a gente trazer um alongamento para o corpo, trazer flexibilidade, mobilidade, criar espaços no corpo, com respiração. E e disponível para estar em contato com o próprio corpo, tá bom? A nossa internet está um pouquinho instável hoje, a gente está na área rural, para quem não conhece Flor de Bes, a sede do Instituto no Mato Grosso, em Barra do Garças, e a gente está na área rural de Barra do Garças, e anda um pouquinho instável a internet. Pode ser que caia, mas espero que não. Qualquer coisa, se cair, pode ser que volte. Então é só aguardar uns minutinhos que depois a internet pode voltar, tá bom? Tem chances. Mas espero que tudo ocorra bem. Quem está com dom Baragud, olha, as práticas vão ser práticas muito suaves. A indicação que eu dou é sinta o seu corpo, tá? Então, essa que vai ser a nossa prática, a gente sentir o próprio corpo e perceber até onde a gente pode ir em cada postura. Então, se sentir desconforto em alguma postura, sentir dor, essa não é a proposta, não é a ideia. Então, se alguma postura te trazer desconforto, te trazer um desconforto que traz um incômodo, né? Traz dor, então você desfaz imediatamente, né? Não prossegue. A gente vai trabalhar com um princípio que a gente chama de ahimsa, em sânscrito, que é não violência. Então, a gente vai trazer a ideia de amorosidade, de gentileza para o corpo. Então, a gente vai trazer essas qualidades para a nossa prática, tá bom? Então, provavelmente é uma prática que talvez vai te trazer alívio também nessa região lombar. Mas, repito, em qualquer movimento que traz alguma dor, né? Cada um tem uma questão com o corpo, às vezes uma coisa que é muito simples para uma pessoa, às vezes é um pouco mais complexa para outro. Então, o importante é ter essa escuta aberta para o seu corpo, tá bom? Podem ficar com a câmera fechada ou aberta, fiquem à vontade. Tá bem? Desejo boa prática pra gente. Vamos começar hoje. Normalmente a gente começa sentados, mas hoje vamos começar em pé. Então, a gente pode ficar em pé. Deixa eu ajustar um pouquinho a câmera para vocês verem melhor.
A gente vai começar em pé, sentindo os pés tocarem o chão. Então, espalha bem os dedos dos pés, procura abrir, afastar os dedos dos pés, espalhar eles no chão. Isso. A gente vai respirar fundo, grande, longo. Uma inspiração gostosa. E quando soltar o ar, solta pela boca, soltando um som e relaxa os ombros, deixa os ombros soltar. Inspira grande. Solta, como se a gente estivesse descarregando um peso lá para o chão, lá para os pés. Deixa descer. Inspira. Se você quiser sentir conforto, pode fechar os seus olhos. Mais uma vez, respira grande. Quando soltar, solta um som. Agora fecha os seus lábios e deixa a respiração acontecer só pelo nariz. Bem livre. Começa a respirar daquele jeito gostoso. A gente sente prazer ao sentir o ar entrando nos pulmões. Como se a gente estivesse descarregando todo o peso que a gente carregou durante o dia, talvez durante a semana. Se você preferir, pode deixar os olhos entreabertos, não precisa fechar, mas só solta. Agora, a próxima vez que a gente inspirar, a gente vai elevar o calcanhar, crescer lá na pontinha dos dedos, e quando soltar o ar, desce o calcanhar. Ao inspirar, eleva, afasta do chão, e ao exalar, desce. A gente vai incluir o braço agora, vira as palmas para cima, eleva o braço na linha do ombro ao inspirar, e ao exalar, desce os braços junto. Inspira, sobe, e exala, desce. Inspira, sobe, e exala, desce. Não precisa ser devagar nem rápido, segue o ritmo da sua respiração. Sua respiração está mais rápida, você vai subir aqui mais rápido. Sua respiração está devagarzinho, vai mais devagarzinho. Não tem certo, não tem errado, é só escutar sua respiração e seguir o movimento. Isso. A próxima vez que a gente inspirar, eleva o braço lá em cima como uma palmeira, cresce. E agora é como se a gente quisesse pegar alguma coisa lá no céu, tira um pé e o outro, como se a gente quisesse escalar, talvez, o céu. Vai subindo, subindo, subindo. E quando a gente estiver lá em cima, a gente vai soltar. Solta o braço, solta, deixa o joelho dobrar, relaxa. Deixa o braço pender. E aí inspira de novo, escala de novo, mais alto. Lá pro alto, escala, escala, escala. Quando estiver chegando lá no alto, solta. Solta todo o peso. Isso. Mais uma vez, inspira. Inspira grande, segura um pouquinho o ar. Quando estiver no limite, solta. Isso. E deixa o braço ir lá balançando agora aqui para frente. Vai subindo, relaxando o braço, sem controle. Deixa ele só soltar. Inspira quando sobe, exala quando desce. Experimenta agora dobrar o joelho quando você descer o braço. Inspira e exala. Talvez você esteja controlando esse movimento, mas agora a gente vai deixar o próprio peso do braço descer. Ele sobe e desce. Sobe. Ele vai pendulando com a própria força do movimento e do peso.
Experimenta inclinando um pouquinho mais o tronco à frente, deixando o quadril lá para trás, vai soltando. E o tronco vai descendo mais e mais. Para que da próxima vez que a gente descer, vamos ficar lá embaixo? Fica lá embaixo, deixa o braço ir parando aos poucos. Ele vai relaxando e a gente solta agora o tronco, solta a cabeça, solta os braços, solta o tronco. Talvez o corpo ele peça para balançar um pouquinho para frente e para trás, ou para um lado e para outro. Ou talvez o corpo prefira ficar quietinho e você só deixa que a força da gravidade atue, sem precisar fazer esforço algum aqui. Veja se você está segurando a cabeça de alguma forma, solta a cabeça. Pode destravar os joelhos, deixa os joelhos dobrados um pouquinho, aliviando a lombar. Hum. E ao inspirar devagarzinho, vai desenrolando, sem pressa. Vértebra por vértebra, vai desenrolando, desenrolando. A cabeça ela vai ser a última que sobe. Inspira. Isso. Sente o ar entrando no corpo, solta, sem pressa. Isso. A gente vai começar a movimentar os nossos punhos, gira para um lado, gira para o outro lado. A gente traz o movimento agora para o antebraço, movimentando o cotovelo, gira para um lado e para o outro lado. E agora gira o braço para trás, o braço inteiro, movimentando o ombro agora. Levando o braço lá para trás. E aqui para frente. Isso, e soltou. Leva a mão na cintura. A gente vai girar o quadril bem grande, como se estivesse desenhando um círculo no espaço com o nosso quadril. Como se ele fosse um lápis e a gente pintasse o espaço. Então gira bem grande. E para o outro lado. Isso, e volta para o seu centro, inspira e exala, inclina o tronco à frente. A gente vai inspirar, eleva, exala, dobra no meio. Inspira e exala. Aqui a gente pode deixar o joelho estendido, alongando toda a parte posterior da perna. Mais uma vez. E retornou. Solta o seu braço. Junta as pernas. A gente vai levar as mãos nos joelhos e girar os joelhos para um lado e para o outro lado. Isso. E agora a gente vai afastar os joelhos lá na frente, deixar eles que encontrem lá atrás. Dobra, afasta lá na frente, encontra lá atrás. Isso.
Isso eu aprendi com uma professora de Qigong chinesa, muitos anos atrás, com um grande benefício para os joelhos e entrou na prática. E a gente vai fazer o movimento agora oposto. Agora a gente fecha lá na frente, afasta lá atrás. Deixa a respiração livre, natural. Isso. Muito bem, inspira, eleva o tronco. E agora a gente vai levar o movimento lá para os tornozelos. Então, vem na ponta de um dos pés, dos dedinhos, tira o calcanhar do chão e gira o tornozelo para um lado e para o outro lado. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Isso. Se você tiver uma parede, precisar apoiar a mão, apoia a mão e a gente vai tirar a perna direita do chão e dar uma leve balançada. Você pode usar o suporte de uma parede, se precisar, para ajudar no equilíbrio. Isso. E vai parando. Traz o movimento para o outro pé. Vem na pontinha do pé, gira o tornozelo para um lado, para outro, para frente, para trás. Isso. E agora solta. Solta, deixa eu balançar um pouquinho. Vai parando o movimento. Muito bem. A gente vai dar uma leve balançada no corpo para regular o sistema nervoso. Então, deixa eu começar, ó, dar uma balançadinha. Tira levemente o calcanhar do chão, deixando ele bater de volta no chão. Bem suave, solta o braço, sem controle, sem querer segurar o braço. Um shaking, um chacoalhar no corpo. Deixa. E vai aumentar um pouquinho esse chacoalhão. Um pequeno saltinho. Se for muito para você, faz menos. Só, só um pouquinho mais. Isso, vamos parando, parando, parando. Respira grande. Sente esse prazer do ar entrar no corpo. E exala, solta todo o esforço, todo o peso. Mais uma vez, inspira grande. E ao exalar, solta todo o peso. Isso. Aos pouquinhos, vamos girar o tronco, os braços. Deixa os braços bem soltos. A gente vai girar o quadril junto, deixando o braço para um lado e para o outro. Deixa o braço dar uma batidinha no quadril, nas costas ou na cintura. Procura não segurar os ombros, não segurar o braço. Deixa bem solto. Deixa o movimento ir parando aos poucos, devagar, assim como começou. Aos pouquinhos, vai diminuindo, diminuindo. Isso. E vai parando. Ao inspirar, abre os braços, palmas para cima, vai crescendo, eleva, leva o seu olhar lá para a palma da mão. E ao exalar, deixa as palmas das mãos unidas e vai trazendo pela frente do seu peito. Deixa seu olhar acompanhar o movimento da mão. Quando ela descer lá embaixo, afasta novamente, inspire e eleva. Quando elas se unirem lá no alto, na sua exalação, vai descendo elas pela frente do seu corpo. Procura fazer um pouquinho mais devagar do que você faria normalmente. Então, a gente vai começar a
movimentar a respiração e guiar ela com essa intenção. Um pranayama. Um pranayama a gente modifica a respiração, deixa ela mais longa, um pouquinho mais do que o seu normal. Uma vez que você for exalar, deixa os pés apontando para fora, a gente vai dobrar um pouquinho os joelhos e descer. Ao inspirar e leva. Próxima vez que a gente exalar e descer, a gente vai ficar lá embaixo. Se não for possível para você ficar em cócoras, fica aqui em cima, onde for possível para você. Senão você desce, apoia as mãos no chão, ou se for tranquilo, tira as mãos no chão, traz na frente do peito. Onde você estiver, com as mãos no chão, no peito, aqui no alto, para o seu olhar para dentro. Se você se sentir confortável, pode fechar os olhos e só presta atenção num ponto do seu corpo. Pode ser a sua respiração, pode ser os seus pés tocando o chão, pode ser a região do seu abdômen, em torno do umbigo. Você pode fazer isso de olhos abertos ou fechados, só presta atenção nesse ponto do seu corpo, como uma âncora para a sua atenção. E procura relaxar todos os outros esforços que sua mente faz para tentar compreender, explicar. Deixa a atenção se voltar para esse ponto do seu corpo. Na sua próxima exalação, vai se preparando para sentar no chão, cruzar as suas pernas. Se você preferir, você pode pegar uma almofada e elevar o seu quadril, deixando o seu quadril mais alto que a ponta dos seus joelhos. Isso pode trazer um conforto. A gente vai levar os ombros lá para trás e a cabeça para trás, inspirando, sentindo alongar o pescoço. Ao exalar, desce a cabeça, aproximando o queixo lá do peito. Ao inspirar, leva os ombros para trás e para baixo, a cabeça para trás, eleva o queixo. Ao exalar, o movimento oposto. A cabeça desce, o queixo se aproxima do peito. Segue esse ritmo por algumas vezes. Na sua próxima inspiração, volta a cabeça para o eixo. Gira a cabeça para o seu lado esquerdo e desce o queixo em direção ao ombro. Sente alongar o lado direito do pescoço. Respira grande. Ao soltar, solta ainda mais o peso da cabeça. Relaxa o ombro direito, descendo, deixando ele derreter em direção ao chão. Se você preferir, pode soltar as mãos da coxa e deixar elas caírem em direção ao chão. Ao inspirar, volta a cabeça para o centro. Solta o ar, gira a cabeça para outra direção do seu ombro e desce o queixo. Sente alongar o lado esquerdo do pescoço.
E a cada exalação procura pesar ainda mais a cabeça. Solta todo o esforço que você faz em segurar a cabeça. Na próxima inspiração, retorna. E ao exalar, agora deixa a orelha em direção ao ombro. A esquerda desce lá para o ombro esquerdo. Você pode deixar os lábios entreabertos e relaxa a mandíbula, pescoço, a nuca. Deixa o ombro ir derretendo em direção à mão. Na próxima inspiração, volta para o centro e solta o ar. Deixa a orelha direita em direção ao ombro direito. Percebe como a exalação ela vai criando espaços? Deixa a exalação ir ampliando esses espaços, dilatando. Na próxima inspiração, retorna. E só ao inspirar, eleva o braço. Ao exalar, traz as mãos unidas aqui na frente, arredonda as costas, leva o queixo lá no peito. Arredonda, arredonda lá para trás. Ao inspirar, a gente vai abrir o peito, afastar a cabeça e levar o braço direito lá para trás, numa torção. Olha para a mão lá atrás. Ao exalar, o braço volta para frente, as costas arredondam e o queixo vai lá para o peito. Ao inspirar, o peito abre, o braço esquerdo vai lá para trás e seu olhar acompanha a mão de trás. Ao inspirar, o braço retorna para frente e o corpo todo se arredonda lá para trás. Ao inspirar, a gente abre, amplia, cria espaço, alonga. As mãos querem longe uma da outra. Na exalação, a gente se recolhe, as mãos se unem, corpo arredonda. E vai seguindo esse ritmo da respiração, de abertura e amplitude. E recolhimento. Procure seguir o ritmo da sua respiração. Deixa que o movimento ele aconteça a partir da respiração e não o contrário. Quem puxa o próximo movimento é a respiração. Mais uma última vez. A gente vai finalizar inspirando, abrindo os braços, levando eles lá para trás, entrelaça as mãos, deixa que elas escorreguem em direção ao chão e abre o peito, leva os ombros para trás. Você pode afastar levemente o queixo do peito. Dá uma inspirada grande, deixa o ar preencher o corpo. E quando soltar, solta as mãos e relaxa. Se você tiver com uma almofada debaixo do seu glúteo, do seu quadril, pode tirar. E a gente vai se deitar ao chão, com as costas para o chão. Você pode deitar de lado, se preferir, ou ir enrolando até deitar com as costas para o chão. Espalha bem a coluna lombar, espalha as costas, os ombros, tira os pés do chão e abraça os seus joelhos. Movimenta um pouquinho para a esquerda e para a direita, massageando as costas no chão. Ah,
E sente como é bom espalhar as costas no chão. Como é sentir os apoios. Experimenta agora levar sua atenção para essas partes em que o corpo toca o chão. Vai parando o movimento. Só sente essa sustentação, essa firmeza que o chão dá para o corpo. E a cada respiração, só solta o peso do corpo, sem querer controlar nada aqui. Percebe como a gente pode se soltar, porque o corpo ele sustenta o corpo da terra, ele sustenta o nosso corpo, ele traz segurança para o nosso corpo. A gente pode só experimentar soltar as costas, soltar o peso. Isso, e solta os joelhos, deixa eles se afastarem. E ao inspirar, aproxima novamente. Você pode deixar as mãos lá sobre os joelhos. Ao exalar, afasta, até os braços se estenderem. E ao inspirar, aproxima. Muito simples o movimento, não tem muito segredo, é só inspirar e exalar. Aproximando e afastando os joelhos do corpo. Isso. Na próxima vez que se afastarem, deixa os pés irem para o chão. Afasta os seus braços e deixa a perna esquerda cruzar sobre a perna direita. E deixa os joelhos caírem lá para a esquerda. Abre os braços na linha dos seus ombros. Isso. E deixa seu olhar cair em direção à mão oposta aos seus joelhos. Inspire e volta. E ao exalar, deixa os joelhos agora caírem lá para a direita. Leva seu olhar para a mão esquerda. Inspira grande. Quando soltar o ar, relaxa todo o esforço nas mãos, nos braços, nas pernas. Na próxima inspiração, volta os joelhos. Descruza as pernas e cruza para o outro lado. Perna direita cruza sobre a esquerda e deixa elas caírem lá para a direita. Inspira. Na próxima inspiração, volta para o centro. Vou soltar o ar, deixa agora elas caírem lá para a esquerda. Leva seu olhar para a mão direita. Inspira grande. Quando soltar o ar, solta todo o esforço por detrás da tensão.
Agora que o corpo entendeu a postura, só solta. Comece soltando as tensões mais aparentes. Aos poucos, a cada exalação, a gente vai deixando aquelas tensões mais imperceptíveis, disfarçadas e relaxando também. Ao inspirar, retorna, descruza suas pernas, acomoda sua coluna lombar no chão, vai estendendo as pernas. Você pode levar as mãos para trás, entrelaça as mãos e dá uma espreguiçada gostosa. Deixa o espreguiçamento vir naturalmente. Ah, espreguiça, espreguiça o corpo. Deixa o espreguiçamento vir. Ah, isso. Se aí tiver frio onde você estiver, pega uma manta, um cobertor. Já pode se acomodar. Se você quiser colocar um pano nos seus olhos, esse é o momento. E você espalha os braços, espalha as pernas. E a gente vai fazer algumas respirações aqui antes de entrar no Shavasana, que é a postura de relaxamento final. Então, acomoda seu corpo, encontra esse assento para o seu corpo, um assento confortável. Começa fazendo uma respiração ampla. Quando soltar o ar, solta o som se quiser, pode soltar o ar pela boca, deixando todo o peso em direção ao chão. Quando a gente está segurando um objeto, a gente segura uma pedra com força com a nossa mão e de repente a gente só abre os dedos e deixa esse objeto cair. É isso que a gente vai fazer agora. A gente só vai abrir e deixar o corpo ceder em direção ao chão, em direção ao sol. Ah, Procura soltar os seus pés, os dedos dos pés. Se precisar dar uma leve movimentada para sentir os pés, e aí solta o ar e relaxa os pés. Os tornozelos, as panturrilhas, joelhos, coxas. Quando soltar o ar, deixa as pernas relaxadas. Vai soltando o peso do quadril, virilha, baixo ventre, glúteos. Inspira, solta o peso do quadril. Vai relaxando o abdômen, em volta do umbigo, a coluna lombar, parte média das costas, a região da boca do estômago, o tórax, o alto das costas, das escápulas. Inspira grande, solta e relaxa todo o tronco. Vai soltando os ombros, braços, punhos, mãos, dedos. Relaxa os braços.
Vai soltando o pescoço, sente o peso da cabeça no chão e solta a cabeça. Relaxa a testa, as sobrancelhas, deixa o centro da testa derreter em direção às orelhas. Pálpebras, nariz, bochechas, lábios, língua dentro da boca, mandíbula, queixo. Deixa sua face suavizar toda a expressão. Couro cabeludo. A gente vai inspirar, sentindo o topo da cabeça. Quando soltar o ar, relaxa até a planta dos pés. A gente vai fazer uma respiração por 3 vezes, de forma que a gente vai inspirar em 3 tempos, reter o ar em 7 e exalar em 8 tempos. O tempo pode ser 1 segundo, pode ser mais do que 1 segundo, pode ser menos do que 1 segundo. O importante é que seja confortável para você, que você faça sem esforço, sem sentir falta de ar. Então você vai contar mentalmente por 3 vezes, você vai fazer esse ciclo. Inspirar em 3, reter em 7 e soltar em 8. Você só vai fazer esse ciclo por 3 vezes. Se você tiver alguma questão cardíaca, então você só inspira e exala sem retenção de ar. Faz esse ciclo por 3 vezes, contando mentalmente, e depois deixa a sua respiração natural e tranquila. Quando você finalizar o pranayama, só deixa a sua respiração ir aquietando naturalmente, silenciando. Talvez você perceba que sua respiração vai ficando cada vez mais suave e tranquila. Por alguns momentos só descansa seu corpo aqui, sem pressa, sem esforço.
Inspira um pouquinho mais profundo. Aos pouquinhos começa a tomar consciência do ambiente em torno. Vai percebendo o seu corpo, começando a fazer movimento para os dedos dos pés e das mãos. Vai deixando que o corpo se espreguice do centro para as extremidades. Vai retornando aos pouquinhos com um movimento, um espreguiçamento, mas sem perder esse silêncio interno, esse relaxamento. Gira para um dos lados, fica um pouquinho em posição fetal. Sem pressa, no seu tempo, vai se sentando. Procura se sentar numa postura que seja confortável para você. Pode pegar uma almofada se você quiser. Cruza as suas pernas de uma maneira que você se sinta bem. Relaxe seus braços. Se você se sentir conforto, pode fechar os seus olhos. Percebe como você se sente nesse momento, como você se percebe nesse momento. Percebe sem julgamentos, sem críticas, apenas sinta seu corpo, percebe a sua mente, a sua respiração. Deixa esse espaço aberto para que a desaceleração nos encontre. Tem um filósofo, um pensador nigeriano, Bayo Akomolafe, que ele disse que a gente não vai desacelerar, a gente deixa que a desaceleração nos encontre. Então, a gente só cria esse espaço aberto, amplo, respirar nessa espaciosidade. Desacelerar talvez não seja encontrar mais tempo, mas sim perceber as rachaduras que surgem. Ficarmos atentos a esses espaços. A gente deixando que as expectativas, aquilo que achamos que sabemos, deixar essas certezas se derreterem. Só respira. Ele traz as sabedorias dos Yorubás que dizem que para a gente encontrar o caminho, às vezes precisa se perder.
se desfazendo de todas as certezas e fica com aquilo que surge nesse momento, onde estamos, cada respiração. Então só relaxa, solta todo o esforço, toda a expectativa. Esteja só presente a cada respiração. Uma e outra vez. Próxima inspiração, traz as palmas das mãos unidas na frente do coração em Anjali Mudra, desejando que esse espaço aberto e amplo encontre outros seres, desejando que os outros seres também encontrem um espaço aberto, que o nosso coração possa encontrar o coração dos outros seres. E assim a gente deseja que todos os seres sejam felizes, todos os seres se libertem do sofrimento, todos os seres vivam em paz. E assim nos saudamos. Hariom. Namastê. Espero que essa prática tenha trazido um benefício para você e que, de alguma maneira, esse benefício possa se espalhar para as pessoas com as quais você convive, os outros seres de todos os reinos, e que esse benefício possa se espalhar com as pessoas que você se importa, também aquelas mais distantes que talvez a gente nem conheça. Desejo uma boa noite de sono para vocês, um bom descanso, um bom espaço, que vocês encontrem essas rachaduras no dia a dia. E a gente se encontra num próximo Yoga para Desacelerar com outros queridos professores. Gratidão, queridos. Até.